Eu tenho misericórdia especialmente de mim, Senhor, porque eu preciso pregar a Tua palavra e necessito transmiti-la segundo a eficácia do Teu Espírito, que opera eficientemente em nós, como disse o apóstolo Paulo. Senhor, ajuda-nos. Abençoa os que ouvem, abençoa os que falam, abençoa todas as igrejas, as que se reúnem presencialmente e as que estão transmitindo através de lives. Abençoa a Tua palavra em toda parte e o Teu povo em toda a terra. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e ajuda-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Esses dias eu ouvi uma palavra do reverendo T.D. Jakes, de Dallas, Texas. Esse orador extraordinário compartilhou um pensamento sobre a importância de fortalecermos aquilo que restou em nossas vidas. Eu gostaria de fazer minhas as palavras deste homem de Deus. E com temor e tremor no meu coração, nesta manhã eu desejo compartilhar algo de Deus que o Senhor, eu diria, Ele produziu no meu espírito quando eu escutei aquela palavra dos lábios do reverendo T.D. Jakes. Para mim, um dos maiores oradores evangélicos da nossa atualidade, quando ele, reportando-se ao texto que está em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 2, disse: fortalecei o que resta. Eu me sinto nesta manhã tão necessitado da ajuda do Espírito Santo para que possa encorajar, para que possa de alguma maneira afetar a todos nós, para que prossigamos, para que avancemos em direção ao destino profético de bênçãos que Deus tem para todos nós. Por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 2. Está escrito assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Apenas a primeira parte do versículo de número 2 do capítulo de número 3. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Sê vigilante, torna-te desperto, acorda, tenha atenção, coloque a sua atenção sobre isto.
consolida. Em algumas outras versões, confirma ou sustenta. E uma versão que particularmente eu gosto, fortaleça. Fortaleça o resto. Fortaleça o resto que estava para morrer. Ainda não morreu. Fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. Vivemos um momento de grandes perdas em todo o mundo. Na realidade, todos na vida sofremos perdas. Não é possível passar por esta vida sem sofrer perdas. Mas estamos vivendo um momento atípico em que as perdas de vidas, perdas econômicas, perdas de tudo que construímos. Empresários estão perdendo as suas empresas. Empreendedores estão perdendo seus empreendimentos. Por quê? Porque é uma crise. Há uma onda de perdas. Vidas enlutadas que perderam amigos queridos, entes queridos, familiares, filhos que perderam pais, pais que perderam filhos, há lágrimas, há choro, há pranto, há dor, há perdas, há tantas perdas, e nós que agora estamos começando, saindo deste isolamento, muitos ainda estão no luto pelas perdas, pelas dores. Há algumas perdas que são muito evidentes, que percebemos com facilidade, que todos veem, que todos podem enxergar. Mas há outras perdas que não são assim tão visíveis, tão evidentes. São perdas muito particulares, são perdas silenciosas e até mesmo, eu diria, perdas secretas, que buscamos até ocultar dos outros, ou por não querer afligir, não querer preocupar, não querer entristecer a outras pessoas, ou simplesmente porque temos vergonha, porque não queremos assumir, porque queremos nos fazer fortes, porque aí fingimos que dizemos que está tudo bem quando não está tudo bem. Vivemos um momento de perdas. A Bíblia fala, portanto, nesse texto, consolida, ou melhor, fortalece o que resta. A ideia de consolidar é tornar sólido, é tornar forte. Tira a fragilidade daquilo que restou, fortalece o que resta, o que sobrou, o que estava por morrer, o que estava por perecer, antes que morra, ou ainda, eu diria, antes que percamos
o que sobrou também. Devemos cuidar do que sobrou, para não perdermos o que sobrou. Por vezes, eu diria que estamos sofrendo tanto pelo que perdemos, que nos esquecemos do que restou, do que sobrou, do que ainda nos resta, do que ainda temos. Estamos chorando, gritando, nos lamentando do que não mais existe, que acabamos não dando valor por aquilo que ainda existe. É normal, por favor. É completamente natural, normal, nos entristecermos pela perda, mas temos que ter o sentimento certo diante daquilo que sobrou, diante daquilo que restou. Sobras, ou estas sobras, podem ser o segredo ou a solução para que nós nos reergamos, para que nós possamos alcançar uma vitória em cima de uma derrota, um sucesso em cima de um fracasso. Há coisas que ainda não estão realmente perdidas para sempre. Há coisas que estão perdidas, mas que nós ainda temos tempo de recuperá-las. Este consolida, antes que morram, há coisas que estão perdidas, digamos assim, que estão na iminência de perda ou estão perdidas, mas ainda há tempo, não se perderam para sempre. Consolida antes que estas morram. Quando eu penso nisso, eu penso naquela parábola da ovelha perdida. Devemos resgatar a ovelha, devemos salvar a ovelha. O pastor precisava resgatar a ovelha, ele tinha esperança de resgatar a ovelha. Por quê? Porque ele tinha uma postura de fé diante daquela situação. Ele tinha 99, mas uma estava perdida. E ele valorizou esta ovelha. E por que ele queria poder resgatá-la? Porque ele cria que a ovelha estava viva e não morta. E a Bíblia diz, e Davi mesmo afirmou, e bem o afirmou, enquanto há vida, há esperança. De modo que Davi orava, Davi clamava, Davi pedia por vida. Enquanto há vida, há esperança. Aquele pastor cria que a sua ovelha estava viva e não morta. Por isso a buscou antes que ela fatalmente viesse a morrer. Consolida o que tem antes que morra. Fortalece o que sobrou antes que você perca o que restou. Encontre a ovelha antes que ela morra. É urgente. Desperta, acorda, ponha a sua atenção no que sobrou. Da mesma forma, naquela parábola da moeda perdida, a
mulher manteve a esperança de encontrar a moeda. Por quê? Porque ela cria que a moeda estava perdida e perdida dentro de sua casa, e não que fora roubada ou levada para longe de sua casa. E por isto, ela podia procurar a moeda. Ela tinha certeza que em algum lugar aquela dracma perdida estaria, e que ela poderia reencontrar. Ela tomou a vassoura, ela tomou a lâmpada, e ela pôs-se a procurar e achou. E ambos, tanto o pastor como a mulher, tiveram uma maneira de falar de sua perda muito diferente da maneira como nós falamos de nossas perdas e de nossas preocupações. Porque perceba que eles só falaram com os outros a respeito da sua perda ou do seu problema quando eles já tinham resolvido o seu problema. Eles disseram aos seus amigos, aos seus vizinhos, eles disseram: venham, celebrem comigo, porque eu achei o que estava perdido, eu consolidei o que me restava, eu não me entreguei a essa disposição mental reprovável. Eu agora estou numa outra disposição mental, eu estou me regozijando. Eles falaram do seu problema, eles falaram de sua perda, quando já tinham resolvido o seu problema. E há muita gente que está falando do problema e não está resolvendo o seu problema. Não é que você não possa analisar o seu problema, não é que você não possa buscar com inteligência uma solução para o seu problema, não é que você não possa buscar conselhos para resolver o seu problema, mas por favor, não fique falando do seu problema. Parta para uma solução, para uma ação que resolverá o seu problema. Porém, Davi disse: enquanto há vida, há esperança. Falava isso a respeito daquele filho do seu pecado com Betsabá, que estava moribundo, que estava a morrer, e que clamava ele a Deus que não morresse a criança, e a criança morreu. Mas depois que a criança morreu, Davi lava-se, Davi troca-se, arruma-se, come. Davi segue em frente. Ele disse: enquanto havia vida, havia esperança, mas agora vamos em frente. Vamos em frente. Como eu disse, há perdas, como foi o caso de Davi, há perdas que não há como. E o que fez Davi? Davi seguiu, e no lugar daquele filho, embora filhos sejam coisas insubstituíveis, mas gerou um novo filho, e um filho abençoado, com Betsabá, que foi Salomão, herdeiro de Davi, herdeiro das bênçãos de Deus, aquele que deu continuidade ao trono de Davi. Eu volto a dizer, há perdas que são verdadeiras perdas, que não podem ser recuperadas, como as perdas de Jó, que perdeu pelo roubo, que perdeu pela morte, que perdeu pela destruição.
Eu costumo dizer que o ladrão que veio roubar, matar e destruir, fez a obra que tinha que fazer e o fez bem na vida do justo, do homem de Deus, Jó. Por quê? Porque roubou a sua riqueza, matou os seus filhos e destruiu a sua saúde. Mas Jó teve uma postura diante dessas perdas, que foram perdas tão terríveis, tão intensas. E a postura dele foi uma postura de fé. E ele disse: Deus deu e Deus tomou, louvado seja o Senhor. Deus deu e Deus tomou, louvado seja o Senhor. Louvar a Deus pelo que Deus nos dá é algo natural. Mas louvar a Deus pelo que Deus tira, eu diria que é algo sobrenatural. E que só os verdadeiros heróis da fé o fazem. Uma das piores perdas que pode haver na vida humana é a perda do bom ânimo de vida. Quando perdemos, por perder o bom ânimo, perdemos a esperança, perdemos a vontade de ir em frente. Alguns perdem até a vontade de viver, porque o ânimo de vida. Jesus mesmo disse: neste mundo vocês passarão por aflições. Ninguém vos engane. Neste mundo vocês passarão por aflições, mas Jesus disse: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Aprendam comigo. Jesus caía debaixo do peso da cruz e se levantava. Jesus é sepultado e ressuscita. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando perdemos o ânimo de vida, normalmente não sonhamos mais. Perdemos o vigor, a garra, a vibração. Perdemos o desejo de vida. Há um fôlego de vida que Deus nos deu, que é a vida que nós temos, e devemos ter ânimo com esta vida, ou estaremos sendo sufocados. É por isso que os espinhos, os cuidados, as preocupações, a ansiedade, a aflição, o que fazem? Sufocam, porque tiram o ânimo, tiram o fôlego. Respire, viva o sopro de Deus que está em você. Não se entregue a uma atmosfera mortal, a uma atmosfera de morte. Podemos até estar num vale da sombra e da morte, numa depressão, num vale. Mas saibamos do seguinte: se Ele está conosco, se a sua vara e o seu cajado nos consolam, nós não permaneceremos no vale, porque Ele nos conduz
para pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Ele nos fará sair dessa depressão, Ele nos fará levantar do vale, sair do vale. Como eu disse, entramos no vale, numa depressão, sofremos por dentro, ficamos sem confiança. Podemos, por causa disso, ficar sem rumo e direção, mas olhe para o autor e consumador da sua fé. Precisamos, como o apóstolo Paulo, dizer: eu caio, mas eu me levanto. Eu não permaneço caído. Eu me levanto de minhas quedas. E me esquecendo do que para trás fica, prossigo para as coisas que diante de mim estão. Há coisas ainda diante de nós. Eu e você não podemos mudar o que já passou. Não podemos mudar o passado em si, o que já aconteceu, mas podemos transformar o que está diante de nós, podemos transformar o nosso futuro. Muitas vezes nós tentamos dar soluções que não funcionam, paliativos. Em vez de irmos ao Senhor, tentamos, às vezes, por nossas próprias condições. Embora eu queira dizer, seja forte, seja valente, fortifique-se o seu coração, tenha bom ânimo. Eu não quero dizer, esmere-se em sua própria força, em sua própria capacidade, mas olhe para o autor e consumador da sua fé. Que Ele mesmo efetua em nós tanto o querer como o realizar. E a boa obra que Ele começou em nosso meio, Ele há de completá-la, Ele há de aperfeiçoá-la. Mas muitas vezes nós estamos tentando dar o nosso jeito. Em vez de resolvermos o que temos que resolver, nós estamos tentando esconder a perda, esconder o problema, apenas esconder a nossa vergonha. O que eu irei comparar a isto? O que eu irei comparar a isto? Eu irei comparar a isto o que aconteceu no jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram. Quando houve a queda do homem, quando comeram do fruto que lhes era proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão tentou dar uma solução que não funcionava. E muitas vezes estamos fazendo como Adão. O que ele fez? Ele costurou para si e para Eva folhas de parreira para ocultar o que? A sua nudez. Biblicamente a nudez é a vergonha. Às vezes tudo que estamos tentando fazer é assim, é esconder a nossa vergonha. Esconder a nossa vergonha não dá solução. Arrependimento dá solução. Quando nos arrependemos, quando mudamos. Adão usou folhas para cobrir a sua nudez, para esconder a sua vergonha. Sabe o que acontece com folhas?
folhas que são arrancadas, ainda estão verdes, mas logo não estarão mais. Por quê? Porque folhas secam, folhas murcham, folhas quebram, folhas se desfazem. Nós também, quando estamos desconectados, como folhas arrancadas da sua conexão de vida, que era a parreira, nós também murchamos. Murchamos em nossas esperanças, em nossos sonhos, em nossas alegrias, em nossas paixões, em nossas vidas. Ainda por um tempo parece estar verde, parece ter ainda vida, mas aquilo vai murchar, vai secar, vai ficar quebradiço, vai se desfazer todo. Seremos folhas secas. As folhas murcham, porque foram tiradas da sua fonte de vida. A seiva, que é a vida, não mais corre nelas. A vida não está mais nelas. E nós também murchamos. Por quê? Porque estamos desconectados da vida, tirados da nossa fonte de vida, sem a nossa seiva de vida. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ou seja, não está conectado de fato a mim, o Pai o arranca e lança fora. Mas todo ramo que estando em mim der fruto, Ele o limpa para que frutifique ainda mais. Quem tem a Cristo, meu amado irmão, tem a vida. Talvez você agora, nesse ponto da palavra, esteja dizendo: eu me sinto assim, eu me sinto desconectado, eu me sinto sem vida, eu me sinto murchando, eu me sinto secando. É porque você precisa de Cristo, é porque você precisa estar conectado a Ele. E diz: como isso acontecerá? A Bíblia diz que nós fomos enxertados nele. E quando eu que estou morreria fora, solto, eu morreria. Eu enxertado nele, eu começo a viver. Eu começo a ter vida dele. O que está em Jesus está vivo. O que não está nele não vive. Murcha, seca. Eu não quero que você murche. Eu não quero que você seque. Ele veio, diz a palavra, para quê? Para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então eu quero oferecer agora a você esta vida em Jesus, para que você aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador, para que a seiva corra de novo, e você viva de novo, e você frutifique de novo. Sabe aquela vara seca, dura, rígida, de Arão, quando foi fincada na terra, e o poder de Deus se manifestou nela, diz que ela floresceu e frutificou. Você não precisa ser seco, duro ou quebradiço. Você, se o poder do Senhor vier a você, fincado agora nesta palavra, você voltará a florescer e frutificar. Ah, mas o tempo para mim já é tarde demais. Alguns dizem: já é tarde demais para mim.
já estou velho demais, já estou seco demais, já estou murcho demais. Ainda sendo velhos, diz a palavra, darão fruto, como Abraão, como Sara, velhos, 100 anos Abraão, 90 anos Sara, voltará a frutificar, e não só voltará a frutificar, terá vigor. Mas o melhor deles é canseira e enfado, mas em havendo vigor, durará 120, não mais 80. Em havendo vigor, quando Deus encontrou com Moisés, ele tinha 80 anos, e o encontro com Moisés e Deus fez em Moisés algo. Moisés se revigorou para os próximos 40 anos. Aceite Jesus agora como seu Senhor e seu Salvador. Nós não temos o poder para aumentar um côvado que seja ao curso de nossa vida, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele tem o poder e Ele te devolve vida agora. Ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Apenas estenda a sua mão para o Senhor e receba agora. Reconecte-se com a vida. Deixe a vida fluir por você. Ore comigo. Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor nesse momento. Eu peço que o Senhor se manifeste na minha vida e que o Senhor derrame poder sobre a minha vida, que eu seja cheio, mas cheio de vida. Eu aceito ao autor da vida na minha vida, ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho vida e vida eterna, no nome de Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Deus, Ele mesmo nos dará a solução. E deixe-me dizer uma coisa: Deus usará o que sobrou. Deus não usará o que perdemos ou o que não temos. Deus usará o que sobrou. Deus não usará o que eu perdi ou o que eu não tenho para me abençoar ou para nos abençoar. Ele usará o que sobrou. Deus não disse a Moisés: Moisés, o que você não tem? Isso é coisa que nós dizemos a Deus. Nós nos preocupamos com o que não temos, como os discípulos. Quando Jesus disse: dai vós mesmos a eles de comer, os discípulos disseram: não temos pão, nem temos dinheiro. Nós nos preocupamos com o que perdemos, nós nos preocupamos com o que não temos, nós nos preocupamos com isso, mas Deus não usará essas coisas, as coisas que não temos, as coisas que nós perdemos, para nos abençoar. Deus usará o que nós temos, Deus usará o que restou, Deus usará o que sobrou. Quando aquela mulher foi ao profeta falando do seu terrível problema, que ela não tinha mais recursos, que os credores batiam a sua casa, que ela estava a ponto de perder o inimaginável, seus filhos seriam levados escravos. O
profeta perguntou a ela: o que sobrou em sua casa? O que você ainda tem? Ela disse: eu ainda tenho um pouco de azeite. Era tão pouco. Às vezes nós olhamos para o pouco que temos e no muito que necessitamos, o pouco que temos fica pouquíssimo, fica tão pouco. Por isso os discípulos disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixinhos que um jovem nos deu, mas o que é isto diante de tamanha multidão? Ela tinha um pouco de azeite, era tudo que ela tinha, um pouco de azeite. E o profeta disse o quê? Volta à tua casa. Entra com teus filhos em tua casa, fecha a tua porta, pega antes vários vasilhames, não poucos, pega emprestado vários vasilhantes e verte pouco de azeite e enche os vasilhames com azeite. Deus usou o que? Usou o que sobrou, e o que sobrou de pouco virou em abundante. Aquela outra situação bíblica da viúva e o órfão, outra viúva, outro órfão. O profeta entra na casa e a mulher o atende e ele diz: dá-me um pouco de água. Ela lhe dá água e ele diz: dá-me também um pouco de comida. E ela diz: servo de Deus, homem de Deus, profeta de Deus, nada mais nos restou, apenas, isso era o que restou, um pouco de farinha, um pouco de azeite, faremos com isto um pão, comeremos e esperaremos a morte. Ele disse: não, faça sim, mas você não morrerá, nem seu filho morrerá, vamos comer isto. E aquele pouco, aquilo que restou, a Bíblia diz, enquanto houve seca, havia comida na panela da viúva. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos, era tudo que sobrava, não havia mais nada. Era tão pouco, mas atendeu. Deixe-me dizer uma coisa. Deus vai fazer o milagre com o que restou, com o pouco que restou, com o pouco que sobrou. É isto que Deus vai usar na tua vida e na minha vida para fazer um milagre. Muitos estão se perguntando nesses dias, empresários, pessoas comuns, perderam seus empregos, perderam seus empreendimentos, perderam tantas coisas e dizem: como faremos agora? Olha ao seu redor, fortaleça, consolide o que você ainda tem antes que morra. Porque Deus vai usar o que restou para fazer um milagre na tua vida e trazer solução à tua vida. O problema é que nós não damos atenção como deveríamos dar ao que restou. Dizemos como os discípulos: mas o que é isto diante de tamanha multidão? Deixe Deus agir, mas você também terá que fazer. Deus operará em cima do que restou e em cima da nossa diligência, do nosso esforço, do nosso trabalho. Dai vós mesmos a eles de comer. Eles precisavam fazer.
se não dermos atenção, por isso inicia-se a palavra o quê? Ela diz, ser vigilante, torna-te desperto, dá atenção ao que sobrou, ao que restou. Se não dermos atenção ao que sobrou, ao que restou, corremos o risco de perdermos isto também, antes que morra. Consolida antes que morra, não permita que morra. Não podemos entrar num espírito de derrocada, de derrotismo ou de murmuração. Pelo que perdemos, ou pelo que não temos, como fez o povo de Israel, que murmuravam. A Bíblia mesmo nos diz que devemos fazer todas as coisas sem murmuração. Façamos todas as coisas sem murmuração. Há uma frase que foi a frase que me tocou, do reverendo T.D. Jakes, que eu quero lê-la para não cometer um erro. Embora esteja traduzida mais ou menos, perdoe-me. Aquela eira, você se lembra quando Davi foi oferecer sacrifício ao Senhor e disseram, não, eu darei tudo para o meu rei, e Davi disse, não, acaso eu daria algo ao meu Senhor que não me custasse? E Davi foi e comprou aquela eira, e comprou o sacrifício, e fez, e sacrificou ao Senhor. Aquela eira como sacrifício, ele queimou e ofereceu a Deus. E aonde as cinzas ficaram naquela eira, este veio a ser o templo de Salomão. Então deixe-me dizer essa frase do Dr. T.D. Jakes: das cinzas, ou do que restou, Deus vai levantar algo, uma construção. Ele vai edificar algo, e será algo magnífico. Será o templo de Salomão, algo glorioso, das cinzas. Isso é muito mais do que uma fênix, meu irmão, que se refaz das cinzas. Isso no meio das cinzas, na eira, Deus vai levantar algo, Deus vai erguer algo, algo surgirá. Eu me lembro, quando estive em Roma, pela misericórdia de Deus, ali fui levado, e o pastor Alexandre me levou a passear, e me levou a vários lugares, entre eles o Vaticano. Ninguém sabe ao certo por que o nome Vaticano. Alguns pensam em vatício, em morte, em sofrimento, mas não se sabe o nome, a origem do nome Vaticano. Mas uma coisa se sabe, ali era um lugar aonde despejavam a carcaça, os cadáveres dos mártires. E quando eu olhei aquele palácio, porque é um palácio, aquela basílica e aquele complexo do Vaticano,
lindo. Você pode ter suas críticas, nós podemos ter nossas críticas, mas é um palácio da cristandade. Eu imediatamente imaginei, eu pensei, aonde foi o lugar de desova praticamente, aonde foram jogados os mártires. Ali se ergueu aquela coisa monumental, extraordinária, como o Vaticano, que o é. Das cinzas, Deus levantará uma edificação, uma construção gloriosa, grandiosa, como fez na era de Davi. Temos que dar mais atenção, ou mais valor ao que sobrou, ao que resta, do que ao que se perdeu, ao que já se foi. Quanto mais atenção nós damos àquilo que perdemos, mais perdemos ainda. Como eu disse, se não consolidarmos o que nos resta poderá se perder também, poderá morrer. É urgente. Volto a dizer, não podemos mudar o passado, mas podemos transformar o que virá. Podemos transformar o futuro. A palavra do Senhor nos fala no livro de Juízes, no capítulo de número 20 e no versículo de número 16, nos fala que entre o povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Eu já me maravilho pela destreza, pela habilidade destes homens, destes 700 canhotos, mas há estudiosos que afirmam que estes canhotos não eram canhotos naturais, não eram naturalmente canhotos. O que nos abre uma interpretação muito interessante. Me chamou a atenção a este fato minha amiga pastora Rosellen, de Milão, Itália, pregando ela sobre esse texto. E muitos estudiosos falam que esses homens foram aqueles que, por um acidente, por uma fatalidade, feridos de guerra, possivelmente, perderam a mobilidade, a capacidade de sua destra, de sua mão direita. Perderam a força. E eles tiveram o quê? Que trabalhar com o que restou. Trabalhar com o seu braço, a sua mão esquerda. Eles tiveram que treinar, eles não se entregaram, eles não ficaram se lamentando, pobre de mim, coitado de mim, deceparam a minha mão, amputaram o meu braço.
imobilizaram o meu lado. Eles não se entregaram. Eles poderiam, havia a lei que aquele que estava ferido, aquele que estava, inutilizado, poderia voltar ou poderia fazer algo. Alguns continuavam na batalha fazendo algo. Alguns podiam continuar na batalha fazendo alguma coisa. Eles não se entregavam. E estes, então, disseram: eu não posso mais usar a minha mão direita, mas eu ainda tenho a minha mão esquerda. E eles treinaram, e treinaram, e treinaram, e treinaram com a funda até o ponto de acertarem um fio de cabelo com uma pedra. Se tornaram o que hoje nós chamaríamos snipers. Eram atiradores de precisão. Eram atiradores de elite. Aqueles que talvez todos não mais quisessem. Por quê? Porque perderam a sua destra, perderam a sua força, perderam a sua capacidade. Eles da fraqueza suscitaram força. Eles mudaram a sua condição. Eles se tornaram os mais desejados. Eles eram os escolhidos, os especiais, uma elite. Por quê? Porque eles usaram nele mesmo o que sobrou. Fizeram da sua perda um ganho. Fizeram da sua fraqueza, sua força. Fizeram da sua limitação a sua vantagem. Não nos entreguemos à derrota. Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Em outra versão diz: eu aprendi a estar conformado em toda e qualquer situação. O que é conformado? Não é apenas aceitar. Eu aprendi a me adaptar. Eu estou contente, eu me adapto, eu me conformo a toda e qualquer situação. Eu tiro de toda situação o melhor em Deus, ao ponto do apóstolo Paulo ter a ousadia de, diante da sua dor, dos seus sofrimentos, dos seus desafios, dizer em Filipenses 4:13. Abra sua Bíblia, Filipenses 4:13. Veja o que Paulo diz. Filipenses 4:13. Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Há uma versão que diz: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Eu tenho que fazer e eu tenho que dizer: eu posso. Em Cristo, sim, eu posso. Talvez eu tenha perdido a minha destra, mas eu ainda tenho a sinistra, eu ainda tenho o canhoto, eu ainda tenho a esquerda. E usando uma brincadeira com o italiano, a minha esquerda será de fato sinistra.
bem como os jovens falam hoje em dia, ela será especial. Eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar. Eu não posso desistir. Eu tenho que persistir. Eu tenho que insistir. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que avançar. Eu tenho que me esforçar. E eu irei o quê? Alcançar. Eu chegarei aonde os outros não chegam. Por quê? Porque eu posso. Eu posso naquele que me fortalece. Diga você também, eu posso. Em Jesus eu posso. Com Jesus nós podemos. O que restou, meu amado irmão, é valioso. Vale a pena insistir. Não desprezemos, é o que nos diz a palavra, os humildes começos. Ainda que o seu começo seja humilde, seja pequeno, o seu final será grande, será glorioso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleçamos, avancemos, avancemos, avancemos no Senhor, avancemos no Senhor, porque nós iremos conseguir. Eu quero mais uma vez dizer o que está em Apocalipse 3:2, a primeira parte. Despertemos, ser vigilante e consolida, fortalece, torna sólido o que resta, o que sobrou, para que não morra. Não permita que isto morra. O que sobrou do seu negócio, o que sobrou de sua família, o que sobrou de sua vida, o que sobrou do seu corpo, o que sobrou de você, o que sobrou dos seus dias, o que sobrou dos dias daquele que está com você, consolida, torna sólido. Ama o que você tem. Ama o que você tem. Ama a pessoa que você tem. Às vezes, quando nós perdemos algum filho, que é e deve ser algo terrível, sofremos tanto que não percebemos as outras pessoas que ainda estão conosco. Não fique com os olhos na sua perda, por mais preciosa que essa perda seja, por maior que ela seja. Consolida, torna sólido, torna firme, fortaleça o que restou, porque Deus vai usar o que restou para fazer um milagre na nossa vida. Senhor nosso Deus, eu quero orar pelos seus filhos e pedir pelo milagre na vida de cada um deles. Dá a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Que o Senhor use o que sobrou para fazer o
milagre. Que sejamos os canhotos que alcançaremos a habilidade suprema, que perseveremos com aquilo que sobrou. No nome de Jesus Cristo. Amém.